nós vamos estar aqui discutindo, né, o tema Rosa Luxemburgo e autogestão social, cuja ideia é fazer uma relação entre a teoria da Rosa Luxemburgo, a teoria política dela, e a questão da autogestão social. O primeiro ponto que eu levantaria, né, para essa discussão é a questão de como podemos pensar a autogestão social a partir da Rosa Luxemburgo, do pensamento da Rosa Luxemburgo. Ou seja, qual é a relação? Bom, é claro que pensar essa relação significa pensar o que é autogestão, ou o que é autogestão social. Porque no mundo político, no mundo das ciências humanas, as palavras ganham significados distintos. Então, se pegarmos apenas um exemplo, né, a palavra comunismo. Então, Marx, para se distinguir das tendências socialistas da época dele, assumiu enquanto comunista para se distinguir das tendências socialistas, do socialismo utópico. E, posteriormente, né, com a organização dos partidos, né, social-democratas, a palavra comunismo já foi substituída por social-democracia. E se formos lembrarmos, né, os regimes implantados na União Soviética, etc., eles se diziam comunistas. Só que não tem o mesmo significado que Marx atribuía à palavra. Ou seja, a ideia, a tese de Marx de comunismo não era o mesmo que se realizou na União Soviética. Então, as palavras mudam de significado. E a autogestão é uma dessas palavras, que tem vários significados. Inclusive, muitos confundem a autogestão com a economia solidária, né, com o processo cooperativo, etc. É interessante esclarecer o que se entende aqui por autogestão. Autogestão é o que Marx chama de comunismo. Que ele viu, por exemplo, na Comuna de Paris, sua primeira manifestação, que ele chamou de autogoverno dos produtores. E é também o que se viu em algumas outras experiências históricas, como a primeira fase da Revolução Russa, parte da Guerra Civil Espanhola, a Revolução Portuguesa, em 1974, na Polônia, em 1980, e inúmeras outras experiências históricas, como a Alemanha, a Hungria, etc. Portanto, a ideia de autogestão é, na verdade, a ideia do comunismo, uma sociedade pós-capitalista no qual o proletariado já efetivou uma revolução e instaurou uma sociedade radicalmente diferente. Uma sociedade no qual os produtores vão gerir o processo de produção e vão gerir também o conjunto das relações sociais. Então, a autogestão não se dá apenas nas fábricas, a autogestão se dá no conjunto da sociedade. A autogestão é o autogoverno coletivo da coletividade. Nesse sentido, vamos pensar a relação de Rosa Luxemburgo com a autogestão social, é pensar, no fundo, qual é o papel da Rosa Luxemburgo nas lutas políticas da sua época e no desenvolvimento do pensamento marxista. Como eu disse, a ideia de autogestão, no fundo, já está em Marx. E Rosa Luxemburgo vai caminhar num sentido bastante próximo da ideia de autogestão. Porém, existem alguns problemas na obra de Rosa Luxemburgo, ou seja, eu consideraria dois problemas básicos. O primeiro problema é relativo ao fato de que ela, quando pensou, produziu suas obras, foi num determinado momento histórico. A sua morte prematura, né, acabou impedindo ela de ver os desdobramentos da Revolução Alemã e os desdobramentos da Rússia e em vários outros lugares. Então, ela não pôde ver, né, e participar de outras experiências políticas que foram bastante esclarecedoras no processo histórico posterior. Então, isso fez com que ela parasse com o desenvolvimento de suas ideias, enquanto vários outros pensadores, a partir dessas experiências, aprofundaram e desenvolveram outras teses. Eu destacaria aqui principalmente o chamado comunismo de conselhos, que trabalhou a ideia dos conselhos operários como órgãos da revolução social e de gestão da futura sociedade. Os comunistas de conselho só puderam produzir essas ideias porque eles viram a experiência na Alemanha, na Rússia, e a partir dessas experiências puderam sistematizar, né, e aprofundar elementos que Rosa Luxemburgo não pôde devido à época em que viveu, a sua morte prematura. Um outro elemento é que dentro da obra de Rosa Luxemburgo existem algumas ambiguidades, existem alguns elementos que permitem a apropriação do seu pensamento pelas mais variadas tendências políticas. Então, Rosa Luxemburgo já foi, né, lida e apropriada por pensadores liberais,
pensadores bolcheviques, pensadores social-democratas, pensadores anarquistas e várias outras tendências. E existem elementos na obra dela que dá margem para essas apropriações. Isso aí, no fundo, quase todos os pensadores têm essa possibilidade. Dependendo de como se lê, é possível, digamos, como diria Gramsci, né, conquistar qualquer intelectual para suas posições. Então, nesse sentido, é possível essa apropriação. O mesmo foi feito com Marx, por exemplo. Só que alguns pensadores têm uma dificuldade maior dessa apropriação, porque as suas obras são mais estruturadas, são mais claras, suas posições estão mais delineadas. Então fica mais difícil essa apropriação. Outros, devido a um conjunto de fatores, né? Por exemplo, as obras da Rosa Luxemburgo ser, em grande parte, textos, brochuras, panfletos, etc., e devido à questão das dificuldades e ambiguidades que existem dentro da sua obra, além da acessibilidade, né, a grande parte da sua produção, então ela se torna uma pensadora mais facilmente apropriada por várias tendências políticas. Então, nesse sentido, a discussão aqui sobre o pensamento da Rosa Luxemburgo e a autogestão, eu vou deixar claro que eu estou partindo de uma perspectiva, que é não focalizar o que Rosa Luxemburgo realmente disse. Não é esse o foco. O foco é pensar como que Rosa Luxemburgo se aproxima da tese da autogestão social. Obviamente que eu não vou, nesse processo, desconsiderar o que foi que ela disse, ou seja, a busca de uma interpretação correta da obra de Rosa Luxemburgo. E daí, inclusive, esse alerta meu das suas ambiguidades, dos problemas que existem na obra dela. Mas para entender a obra da Rosa Luxemburgo, né, é necessário a gente não entender a obra pela obra, ou seja, considerar que o pensamento é um pensamento que surge apenas a partir da genialidade ou a partir do estudo ou da evolução de outra ideia. No fundo, as ideias são produtos sociais. Isso já está no Marx, né, um elemento básico do materialismo histórico. Ou seja, a produção da consciência, das representações, são produções sociais, ligados à divisão social do trabalho, a interesses de classe. E, nesse sentido, é fundamental pensar que o marxismo também ocorre a partir disso. É necessário fazer o que Labriola e a própria Rosa Luxemburgo uma vez colocou, e que foi desenvolvido pelo Korsch e pelo Lukács, que é aplicar o materialismo histórico ao próprio materialismo histórico. Perceber que as ideias marxistas, né, e as várias tendências que surgem e se desenvolvem são produtos históricos sociais que expressam classes sociais, tendências, etc. Então, nesse sentido, eu colocaria, né, que o período histórico no qual Rosa Luxemburgo produziu sua obra foi importante para ela constituir suas teses, é importante para a gente entender o que ela produziu. E aí, retomando Karl Korsch, no seu livro Marxismo e Filosofia, ele vai analisar, né, um processo histórico de desenvolvimento do marxismo a partir da unidade e da separação entre movimento operário e marxismo. Ele vai fazer, né, uma análise da história do marxismo, colocando 3 fases de desenvolvimento do pensamento marxista. A primeira fase seria a fase de produção, né, surgimento do marxismo, de caráter radical revolucionário, que está nas obras de Marx, e vai até mais ou menos 1848. Essa fase seria substituída por uma outra fase, né, que seria de separação, né, de afastamento do marxismo do movimento operário, que seria a época da social-democracia, dos grandes partidos social-democratas, surgimento do revisionismo, do reformismo, e uma terceira fase que seria a fase a partir da Revolução Russa e das tentativas de revolução na Europa, que é a fase que o marxismo volta a ser uma teoria revolucionária. Então, Korsch analisa como que o marxismo pode ser uma teoria revolucionária do proletariado, mas pode se transformar numa ideologia. E por ideologia no sentido que o Marx, né, vai colocar, ou seja, falsa consciência, expressando outros elementos que não o proletariado. Então, a partir dessa tese do Korsch, eu coloco uma periodização da história do marxismo que é mais ou menos a mesma, né, com alguma diferença, que é considerar que não é até mais ou menos 1848, sim 1871, com a Comune de Paris, que nós temos aí uma primeira fase do marxismo. E a partir de 1871 nós teremos a segunda fase, que é
realmente a fase do revisionismo, do reformismo. Só que para explicar isso, eu considero que discutir a totalidade do capitalismo, né, é algo fundamental. Ou seja, por que, na verdade, existem esses momentos de unidade, esses momentos de separação, por que essas teses se desenvolvem, etc. Então, eu trabalho com a ideia de regime de acumulação para analisar a história do capitalismo, a evolução da produção capitalista enquanto um processo totalizante. Então, a cada época, né, o capitalismo se desenvolve de forma diferente e acaba constituindo regimes de acumulação, que eu não vou poder desenvolver a questão do conceito de regime de acumulação, só vou colocar brevemente que um regime de acumulação expressa determinada forma de organização do trabalho, expressa também determinada forma de organização estatal e determinada forma de relações internacionais, de exploração internacional. Então, na história do capitalismo, houve mudanças desses elementos que formam todo, formam um regime de acumulação. Então, na época que Marx produziu a sua obra, é a época do primeiro regime de acumulação tipicamente capitalista. Marx vai falar da acumulação primitiva de capital, e depois dessa acumulação primitiva de capital, nós temos aí a acumulação propriamente capitalista, né? Que eu qualifico como regime de acumulação extensivo, onde a mais-valia absoluta era o elemento fundamental no processo de exploração dos trabalhadores. Só que a época do Marx foi substituída por outra época, né? Ou seja, em vez de mais-valia absoluta, grandes jornadas de trabalho, etc., nós temos aí um processo no qual o Estado era um Estado liberal, a democracia era restrita, era uma democracia censitária, ou seja, só votava quem tinha determinado nível de renda, e nós temos aí também um processo de colonialismo. O período seguinte cria algumas alterações que são importantes para entender a história do marxismo, principalmente na esfera estatal. Ou seja, o Estado liberal acaba se tornando um Estado liberal democrático. A partir das lutas operárias, expressas na Comuna de Paris, na luta pela redução da jornada de trabalho, e essa efetiva redução vai fazer com que a classe capitalista abra concessões para o proletariado. E as concessões foram a legalização e regularização da jornada de trabalho. Foi a passagem da democracia censitária para uma democracia partidária. E aí os partidos e sindicatos que eram combatidos pela burguesia e pelo Estado passam a ser legalizados e aceitos. O que vai gerar um processo de burocratização dessas instituições, de controle e regularização delas. Tem outros elementos no regime de acumulação, principalmente o taylorismo, né, tal. Ou seja, a partir da diminuição da jornada de trabalho e da diminuição da extração de mais-valia absoluta, a resposta do capital é aumentar a extração de mais-valia relativa. E o taylorismo, né, vai ser a grande resposta. Inclusive, antes mesmo de o Taylor, né, produzir sua obra. Então, nesse contexto aí, nós temos uma nova etapa do marxismo, e é nessa nova etapa que Rosa Luxemburgo começa a produzir. Ou seja, a etapa de ampliação dos partidos e sindicatos, enquanto grandes organizações legalizadas, regularizadas e burocratizadas. Então, é um contexto histórico preciso, do qual o marxismo já não é o marxismo do Marx. Já é um marxismo que já está bastante preso nas concepções parlamentares, concepções de revisão, e nesse sentido Rosa Luxemburgo vai estar atuando nesse partido como dissidência. E nós vamos ter aí então, né, esse processo no qual ela vai estar, e não só ela, né, existiam várias dissidências em outros países, etc., como Pannekoek na Holanda e vários outros, ela vai estar representando uma ala dissidente mais radical, portanto mais próximo do movimento operário e das lutas dos trabalhadores. E como que ela se aproxima, né, da discussão que a gente pode chamar aqui de autogestão. Bom, na verdade, quando Rosa Luxemburgo vai produzir suas teses, ela vai produzir através de uma ideia que é da unidade entre meios e fins. Ou seja, se nós formos pensar o processo, né, de proposta teórica do marxismo, o objetivo final, o fim, é o comunismo. Então, esse é o elemento fundamental que Rosa Luxemburgo vai destacar. E a partir desse objetivo final do comunismo, ela propõe os meios que são adequados a esse fim. Só que ela considera que os meios
têm que ser adequados e unificados com os fins. E aí tem alguns autores até que discutem essa questão dos meios e dos fins, inclusive na obra da Rosa Luxemburgo, como Norman Geras, né, no livro Atualidade de Rosa Luxemburgo, embora eu discorde da abordagem dele. E tem outros que já pensam um pouco diferenciado. Mas a grande questão, e a tese que eu defendo, é que para Rosa Luxemburgo é necessária essa unidade. Então, se eu quero chegar a determinados objetivos, eu tenho que ter determinados meios, né? Ou como Norman Geras coloca lá, citando o Trotsky, se eu quero colher trigo, eu tenho que plantar trigo. Ou seja, se eu plantar milho, eu não vou colher trigo. Então, o objetivo é o elemento fundamental. E isso vai estar na polêmica que Rosa Luxemburgo vai ter com o revisionismo, com Bernstein, lá no livro Reforma Social ou Revolução. Porque Bernstein vai colocar a questão do movimento é tudo, o objetivo é nada. Ela vai dizer justamente o contrário. O objetivo é tudo e o movimento não é nada. Embora ela fale isso, mas no fundo não é exatamente isso que ela queria dizer. Ela apenas coloca isso, devido ao exagero do Bernstein, por um lado, ela acaba radicalizando a afirmação por outro lado. Mas no próprio livro, em várias passagens dela, a grande questão é a unidade entre esses meios e fins, entre movimento e objetivo final. Só que ela pensa a unidade a partir dos fins e não a partir dos meios. E isso cria um diferencial entre ela e toda a social-democracia. Por exemplo, se pegar Bernstein, isso é claro, está no livro dela. Mas se pegarmos Kautsky, também é uma grande diferença. Inclusive no período mais radical, né, que alguns consideram que ele era um marxista ortodoxo, o próprio Kautsky colocava a revolução apenas como uma fraseologia. Ou seja, no fundo, ele nunca considerou que revolução fosse a questão fundamental. Então, Rosa Luxemburgo vai partir dessa ideia, né, de que o objetivo final é o fundamental. E o objetivo fundamental é o comunismo. Mas o que é o comunismo para Rosa Luxemburgo? Bom, se a gente pegar o texto dela, o que era a Liga Spartacus, vai estar claro que o comunismo é o conselho dos operários, né, gerindo o conjunto da sociedade. Ou seja, é, na verdade, a autogestão social. Em outras obras, isso não está tão claro, mas ela aborda, né? Por exemplo, na questão nacional autonomia, ela fala da abolição do Estado. E em vários outros textos dela, ela sempre dá a entender de que o comunismo é a alta atividade das massas. E as massas tomando conta do processo de produção e da sociedade como um todo. Então, nesse sentido, o objetivo final, o comunismo, é a autogestão social. São as massas, os trabalhadores, gerindo a sociedade, constituindo uma nova forma de organização. Bom, se esse é o objetivo final, então é preciso de meios adequados. Ou seja, como chegar a uma sociedade no qual os trabalhadores vão governar a totalidade da sociedade. E aí nós temos, né, a questão dos meios. E é por isso que ela vai enfatizar muito a questão da espontaneidade. Ou seja, quando ela está pensando as lutas de massas, né, quando ela está discutindo a espontaneidade, as greves de massas, ela está fazendo o processo de ver esses meios. Se eu quero chegar a uma sociedade no qual os trabalhadores vão governar, gerir o conjunto das relações sociais, então é óbvio que ele já tem que fazer isso a partir de agora. Então o processo de transformação tem que ser um processo no qual a alta atividade das massas já esteja presente. Sem isso, não há como chegar ao fim desejado. Então, para ela, né, como se pode ver em vários textos, em várias polêmicas que ela vai levantar, a alta atividade da massa, a espontaneidade, é um elemento fundamental. Sem isso, não há como chegar ao objetivo final, que seria o comunismo. Então, nós temos aí um objetivo final, que é o comunismo, né, e o meio, principalmente a espontaneidade. E nesse caminho nós temos a social-democracia. Não a social-democracia como a gente compreende hoje, né, mas o que ela dizia da social-democracia. E a social-democracia ela vai avaliar como sendo, né, o próprio movimento da classe operária. Uma unidade, né, que ela enxerga entre movimento da classe operária e social-democracia. E nesse processo, a social-democracia seria diferente desse movimento espontâneo, comum das massas, pelo processo de síntese que faria. Síntese do caráter de massa, de ser essa unidade com o movimento operário, e o objetivo final. Aliás,
como Marx já colocava no Manifesto Comunista. Os comunistas se diferenciam dos demais tendências oposicionistas, etc., tal, porque tem clareza do objetivo final. Então, essa é a concepção que Rosa Luxemburgo vai estar defendendo. Então, nesse sentido, nós temos aí um objetivo final e os meios adequados para isso. E é por isso que ela vai estar discutindo várias questões. A espontaneidade é um termo fundamental. Inclusive, o Daniel Guérin vai escrever um livro, Rosa Luxemburgo e Espontaneidade Revolucionária. E nessa obra ele vai estar discutindo o que é a espontaneidade, como que Rosa Luxemburgo via esse conceito e como que trabalhava. E realmente, quando Rosa Luxemburgo vai entrar em polêmica com Lenin e com várias outras tendências, ela vai estar sempre ressaltando essa necessidade da espontaneidade. É por isso que ela vai dizer que os erros de um movimento espontâneo são muito mais profícuos, muito mais relevantes do que os erros dos comitês centrais. Então, ela vai estar defendendo a espontaneidade e também vai reavaliar a questão da greve de massas, que é um outro elemento da estratégia que ela vai apontar como forma de chegar aos fins desejados. Bom, a greve de massas ela vai discutir as greves na Bélgica em vários lugares, vai entrar em polêmicas com Kautsky, com outros representantes da social-democracia, Valderverde na Bélgica, por exemplo, e vai estar bastante atenta ao movimento, devido a essa concepção dela, está sempre acompanhando o movimento operário, as lutas operárias, o desenvolvimento do processo espontâneo das lutas dos trabalhadores. E quando estouram as greves de massa, em 1905 na Rússia, ela vai estar acompanhando e vai considerar que a greve de massa tem um papel fundamental na luta e vai escrever uma das suas principais obras, Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, no qual vai ver a importância e ressaltar essa importância da greve de massas. E é justamente por isso que, mais com o decorrer da história, ela vai também ressaltar o papel dos conselhos operários. Bom, quando ela escreveu sobre a Revolução de 1905, foi o primeiro aparecimento histórico mais estruturado dos conselhos operários, ela não fez quase referência nenhuma aos conselhos. Ela focalizou a questão da greve de massas. Isso talvez foi derivado das informações que ela tinha e também de confundir, em alguns casos, sindicato com conselhos. Mas os autores russos, por exemplo, que trataram da Revolução Russa, enfatizaram essa produção original do proletariado, os conselhos operários, ou, na Rússia, os sovietes. Então, Rosa Luxemburgo só vai se atentar para os conselhos operários a partir da Revolução de 1917 na Rússia e a formação dos conselhos operários na própria Alemanha, assim como também na Hungria e alguns outros países. E aí ela vai colocar que os conselhos operários, conselhos operários, soldados, é um elemento fundamental. E ela vai colocar no seu texto o que era a Liga Spartacus, justamente o papel relevante que são os conselhos operários, os organismos de gestão da futura sociedade. Ou seja, devido a essa tese dela e essa necessidade de unidade entre meios e fins, ela vai estar sempre atento às lutas dos trabalhadores. E é por isso que ela vai valorizar a espontaneidade, a greve de massas e os conselhos. Bom, então, nesse contexto, existem as organizações operárias, a social-democracia, que tem que manter a unidade. Ou seja, a social-democracia tem que estar expressando esse movimento de massas. Então, é necessária essa unidade orgânica entre o movimento de massas e a social-democracia. E a social-democracia tem que acompanhar esse movimento com a vantagem de ter clareza do objetivo final e de estar apontando para os fins. E é justamente por isso também que ela vai entrar em várias polêmicas e vai discordar de algumas tendências, de algumas concepções. Então, a primeira grande oposição que ela vai realizar é ao reformismo e ao oportunismo. Então, vai ser o debate dela com a social-democracia, com Bernstein, principalmente, mas também com Kautsky e com algumas outras tendências. Então, ela vai estar combatendo o reformismo e o oportunismo e vai dar uma explicação do oportunismo. A explicação que ela vai colocar é que o oportunismo, no seu texto Reforma ou Revolução, está ligado ao crescimento da social-democracia, às lutas cotidianas que os trabalhadores estão envolvidos e a própria social-democracia está envolvida, inclusive o parlamentarismo, e nesse processo o objetivo final acaba sendo muitas vezes esquecido. Então, como as pessoas estão em lutas cotidianas,
e o objetivo final é outra sociedade, além dessa sociedade, que, portanto, não está nas lutas diárias, cotidianas, então há o desvio oportunista. É um processo natural a partir do crescimento das organizações e a partir dessas lutas cotidianas. Só que ela diz que, apesar de ser natural, é necessário ultrapassar. Então, é necessário colocar em evidência o objetivo final. E que nas lutas cotidianas diárias é necessário relacionar elas com esse objetivo final. E aí, ela considera que existe um outro desvio, né? Além do oportunismo dentro do movimento, que é o anarquismo, né? Que aí são aqueles que focalizam apenas o objetivo final e esquecem as lutas cotidianas, espontâneas, as lutas e as necessidades práticas do momento. Então ela vai condenar essas duas posições. Ela vai dizer que é um perigo, né? Por um lado, perder o caráter de massa, que seria o desvio, né, anarquista. Por outro lado, o outro perigo seria o oportunismo, seria abandonar ou esquecer o objetivo final. Então, nesse contexto aí, ela vai fazer essa crítica, porque o oportunismo, né, o reformismo, não é um meio adequado a chegar aos fins. Ou seja, acaba havendo um processo de burocratização, acaba havendo um processo de lutas que são dentro da sociedade capitalista e não contra a sociedade capitalista, e que não aponta para a sua superação. E aí nós vamos ter também a polêmica dela com o Lenin e com o bolchevismo. E aí a grande questão que ela vai criticar no bolchevismo, né, é o centralismo e a burocracia. Então ela vai colocar que Lenin está muito mais preocupado em controlar o movimento operário do que em desenvolvê-lo. Lenin estaria, né, segundo ela, com o espírito estéril do vigia noturno, querendo controlar o tempo todo e partindo até do elogio da burocracia. Então a ideia de centralismo democrático e várias outras teses que o Lenin vai desenvolver vão desembocar, né, num processo de separação do movimento operário. Então ela considera que a ideia de comitê central, centralismo, etc., ou seja, o burocratismo bolchevique é um elemento prejudicial para a luta, já que há desvalorização das lutas espontâneas, já que há também um processo de controle. E se nós formos retomar a ideia de unidade, meios e fins, através do burocratismo, o que se pode conseguir é apenas reproduzir a burocracia. Aliás, inclusive, o desenvolvimento da Revolução Bolchevique, né, mostra justamente isso. Ou seja, a partir de ideias burocráticas se chega a uma burocratização. Então, Rosa Luxemburgo vai ter esse outro elemento, né, que é a crítica da burocracia. A crítica do processo de burocratização. Tem até um texto do Maurício Tantenberg, né, que é Rosa Luxemburgo e a crítica dos fenômenos burocráticos, no qual ele vai desenvolver, né, esses vários elementos que a Rosa Luxemburgo vai criticar na burocracia. Tanto a burocracia da social-democracia parlamentarista, quanto a burocracia bolchevique do centralismo democrático de caráter jacobino, como o próprio Lenin admite num passo à frente, dois atrás, no qual ele vai dizer que a social-democracia é nada mais do que um jacobino ligado ao movimento operário. Ele vai dizer que os jacobinos, no fundo, expressam um processo de separação. E, nesse sentido, a posição leninista é uma posição tão prejudicial ao movimento operário quanto as demais posições, inclusive a social-democracia. Bom, então nós temos aí, né, esse processo todo de Rosa Luxemburgo pensar os meios inadequados. Ou seja, por um lado ela pensa os adequados, e aí ela vai discutir espontaneidade, greve de massas, conselhos operários, e os meios inadequados, que ela vai discutir o reformismo, oportunismo, parlamentarismo, burocratismo, centralismo. Então ela faz essa discussão a partir dessa ideia do objetivo final. Agora, quando ela faz isso, ela tem algumas ambiguidades. Quando ela produz suas teses, ela não tem uma coerência o tempo todo. Em parte, porque ela pensa que a social-democracia expressa uma concepção, uma posição que seria benéfica para o movimento operário. E o que se tratava de fazer é combater os desvios, né, oportunistas e o desvio anarquista. Porém, esse processo é um processo no qual ela acaba, muitas vezes, defendendo a democracia representativa,
porque ela acha que esse seria o lugar no qual a espontaneidade poderia se manifestar de forma mais adequada. Por isso que ela, inclusive, na crítica da Revolução Russa que ela vai realizar, ela vai falar das liberdades democráticas. E aí isso aí entra para aqueles elementos que eu falei, que é justamente algumas ambiguidades, algumas posições dela que permitem o pensamento dela ser apropriado por tendências diferentes, inclusive até mesmo liberais democratas. Inserir Rosa Luxemburgo no contexto do pensamento marxista na época dela significa perceber que, apesar dos avanços e da produção teórica, da crítica acertada que ela fez à social-democracia e ao bolchevismo, apresenta alguns limites. Entre esses limites, faltou a percepção de outra classe social. Ou seja, no fundo, quando ela critica a burocracia, a social-democracia, ela está considerando que isso é parte do movimento operário. E aí alguns outros pensadores, né, como Makhaisky na Rússia, vão destacar que, na verdade, além da burguesia e do proletariado, existem outras classes. E ele vai trabalhar a ideia da inteligência, da intelectualidade, que se confunde muito com a burocracia. Então, Makhaisky vai dizer que, na verdade, além da burguesia e do proletariado, existe uma outra classe social que tem nível de vida, né, e tem interesses bastante próximos da burguesia e que quer criar, na verdade, um socialismo de Estado. E aí ele cita Kautsky, cita Bernstein, cita Lenin e vários outros que seriam esses representantes do socialismo de Estado. No fundo, né, em linguagem mais atual, seriam representantes da burocracia. A burocracia como classe social. E Rosa Luxemburgo não percebeu a existência dessa classe social que está na social-democracia, no bolchevismo, e que por isso ela acabou fazendo uma crítica, embora acertada, mostrando os defeitos em matéria tática dessas tendências. Ela não conseguiu perceber a base social e não conseguiu perceber os limites intrínsecos do bolchevismo e da social-democracia, e não apenas limites, mas o próprio caráter contra-revolucionário dessas duas tendências. E nesse sentido, para encerrar, a concepção dela aponta para a autogestão social, principalmente no último período da vida dela, e nesse sentido ela se aproxima muito de Marx. E também se aproxima de tendências, né, que vão surgir posteriormente, como o comunismo de conselhos. Mas a obra dela foi, como eu já disse, produto de disputas, de apropriações, de críticas. E nesse sentido ela fornece uma contribuição para discutir a questão da autogestão social, ao enfatizar a espontaneidade, a greve de massa dos conselhos operários, ao fazer crítica ao bolchevismo e social-democracia, mas é necessário pensar Rosa Luxemburgo na sua época e pensar também as suas contradições. Então é possível uma leitura, que eu chamaria de uma leitura libertária de Rosa Luxemburgo, que é mais ou menos aproximada ao que eu coloquei. Ou seja, não fazer de conta que não existem contradições, mas destacar na contribuição dela aqueles elementos que são fundamentais para a gente pensar numa prática política contemporânea que seja emancipadora, para pensar um processo de transformação social efetiva, para pensar a passagem do capitalismo para a autogestão social. Então, nesse sentido, a Rosa Luxemburgo merece um destaque dentro do pensamento marxista do século XX e mantém uma atualidade até os dias de hoje.